Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, cuidar do corpo e do espírito. Tá? Então, capítulo 17, item 11, cuidar do corpo e do espírito, e tem aqui as instruções do espírito protetor de Georges. Eu escolhi esse tema para a gente conversar um pouquinho, dada esse momento que nós estamos vivendo na Terra, né? O Evangelho nos fala, esse capítulo chama Sede Perfeitos. Antes de entrar propriamente no tema cuidar do corpo e do espírito, vamos falar um pouquinho dessa perfeição. Esse capítulo todo, ele nos remete a refletir sobre o homem no mundo, o homem de bem, cuidar do corpo e do espírito. Ele nos faz refletir um caminhar para que a gente consiga sermos perfeitos. Mas não é essa perfeição que a gente vai conquistar em uma encarnação. Não é isso. A perfeição que o Evangelho nos fala é através de várias encarnações que nós vamos evoluindo ao longo desse tempo, que nós vamos nos aproximando de Deus. Deus é perfeito. Jesus nos disse isso. Seja perfeito como meu Pai vos é. Jesus nos se colocou na condição de perfeito. Então nós, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas necessidades, nós vamos sendo convidados diariamente a nos aperfeiçoar, né? Como a gente pode nos aperfeiçoar? Como a gente pode evoluir diariamente para sermos pessoas melhores? O Evangelho, ele nos remete ao tema cuidar do corpo e do espírito, como eu já disse para vocês. Mas para que eu possa cuidar do corpo e do espírito, eu preciso entender o meu momento. Entender também que nós nascemos simples e ignorantes. Então, lá no começo da nossa primeira encarnação, lá atrás, nós nascemos simples e ignorantes. Então, ao longo de nossa jornada evolutiva de encarnações pós-encarnações, nós vamos adquirindo essa perfeição, esse aprimoramento, essa perfeição mesmo, que ela vai sendo construída de fato de encarnações em encarnações. Então, veja bem, de acordo com as atitudes que eu tenho, de acordo com os comportamentos que nós temos, de acordo com os vícios que nós temos, nós vamos impregnando em nosso perispírito tudo o que a gente vivencia. E aí, eu já vou explicar para vocês o que é perispírito, né, para quem não sabe. E aí, o nosso corpo, ele reflete tudo isso. No Livro dos Espíritos, a partir da lição, se eu não me engano, 376, 367, que eu não tinha anotado aqui, ela fala sobre a influência do espírito no corpo, tá? Então, vamos lá. Nós temos um espírito, que é a alma, que o corpo físico é a vestimenta disso, né? E o espírito, ele tem uma matéria que a gente chama de perispírito, tá? Que ela também se dissolve aí no nosso desencarne. Então, o corpo físico, ele fica aqui na Terra. O espírito vai embora, junto com as impressões que nós depositamos nele no longo de nossa jornada, e a gente aparece, né, vamos dizer assim, de um modo simbólico, com essas nossas impressões, tudo que a gente carregou, positivos e negativos, nesse nosso espírito, tá? Então, quando a gente vem na próxima encarnação, a gente traz novamente os nossos débitos e os nossos créditos, tá? Estou falando aqui de uma maneira muito simples, tá? Mas para a gente compreender aqui o contexto. Então, o nosso corpo, ele,
vem com algumas necessidades de aprimoramento. Então, algumas pessoas já nascem com algumas deficiências físicas, porque esta é a aprovação dela. Algumas pessoas nascem com algumas deficiências comportamentais, de intelecto, cognitivo, né? Também é a aprovação dela. E cada um de nós temos as nossas provações, tá? Então, tem hora que na nossa programação reencarnatória, a gente adquire uma doença, adquire uma necessidade de aprimoramento do corpóreo, porque a gente já trouxe isso de outras encarnações ou até desta encarnação ainda. Tá certo? Então, veja bem, o que a gente está fazendo hoje com o nosso corpo e com o nosso espírito, nós também estamos impregnando em nosso perispírito e nós vamos carregar isso em outras encarnações, porque é o processo de reforma, é o processo evolutivo e reencarnatório. Tá certo? E aí vem a pergunta: o que a gente está fazendo hoje com o nosso corpo e com o nosso espírito? Será que nós estamos caindo nos excessos de todas as ordens? Vou dar um exemplo da alimentação, que é fácil. Será que a gente está caindo na alimentação? Será que a gente está cuidando do nosso corpo, nutrindo ele? Ou nós estamos o tempo todo provocando suicídios indiretos, se assim a gente pode dizer, como tem no livro Nosso Lar? Conforme a gente vai nos comportando, a gente vai promovendo o nosso suicídio indireto. Então, nós temos vícios, nós temos inúmeras provações à nossa disposição, inclusive o item anterior desse capítulo é o homem no mundo. Porque nós somos tentados o tempo todo, através de alimentações ou situações, e até o nosso corpo físico também é programado para que a gente tenha impulsos e instintos. E a gente acaba, quanto menos eu me conheço, quanto menos a gente nos conhece, mais nós temos tendência a ter comportamentos impulsivos e ter comportamentos instintivos, que são comportamentos que não traz, né, para a razão, a gente não pensa para fazer, e quando feito, já foi feito, foi realizado. Lógico que tudo a gente pode, né, corrigir e aprender com os nossos erros, por isso que nós estamos aqui nessa jornada evolutiva. Né? Então, essa passagem do Evangelho nos convida a algo mais difícil da nossa encarnação: o equilíbrio. Né? Nós vivemos aí de altos e baixos, seja ele de todas as ordens, e nós somos convidados a buscar esse equilíbrio. E para que a gente busque esse equilíbrio, como eu disse, a gente precisa primeiro nos conhecer. Conhecer as nossas má tendências, conhecer as nossas necessidades de excessos e omissões, aonde estão os nossos vícios, seja eles corporais, seja eles mentais, onde estão os nossos vícios, né? A gente fazer essa reflexão diária, e aí eu trago com um ponto do que a gente está vivendo neste momento. Nós estamos numa pandemia mundial, nós estamos passando por uma provação coletiva, aonde nós percebemos que alguns estão tendo a sua vida sendo ceifada por esse vírus, outros estão aproveitando esse momento de colocar a máscara e refletir mais a sua missão aqui na Terra. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo uma pessoa caridosa? Estou sendo uma pessoa do bem? Eu estou mais agregando ou desagregando aonde eu estou? Né? Eu tenho uma palavra, um abraço, mesmo à distância, que conforta ou deixa o outro martirizado, enfim, numa situação difícil. Então, são reflexões que nós temos que fazer. E cuidar do nosso corpo neste momento de pandemia, nós temos que pensar que, sim, a fé é de extrema importância. Mas o fato de eu ter fé não quer dizer que eu não posso ser contaminada pelo vírus e não passar por dificuldades que, de repente, se eu tivesse tido cuidado, eu não precisaria estar passando. Então, veja bem, tem as pessoas que precisam passar por essas provações, que já é um acordo reencarnatório, então elas sabiam que nesse momento de pandemia, mesmo inconsciente, porque nós não temos consciência das nossas vidas, né, passadas, ela sabia que nesse momento ela ia partir, né? Tem pessoas que estão sendo contaminadas por pura omissão do corpo. Omissão em que sentido, Elaine? No sentido, pessoal, de não seguir a ciência,
que é totalmente direcionada, né, pela espiritualidade, que está nos direcionando, por exemplo, usar a máscara, lavar as mãos, manter o distanciamento, né? São atitudes que a ciência está nos pedindo para que a gente consiga conter e combater esse vírus que é uma aprovação coletiva de todos nós. Então, se eu tiver, mesmo fazendo tudo isso, se eu precisar passar por esse vírus, eu vou passar, tá certo? Então, assim, é fazer a nossa parte, é fazer a nossa parte. Então, eu convido todos nós hoje a refletir um pouquinho como que está, né? Essa nossa ligação, esse nosso equilíbrio do corpo e da alma. Lembrando que um influencia o outro. O espírito influencia a matéria, que é o corpo, e o corpo, matéria, influencia o espírito. Então, se a gente tem que ter essa ressonância entre um e o outro, nós temos que buscar, com os recursos que nós temos hoje, com a reflexão, com a reforma íntima, com a necessidade de olhar para a gente, trabalhar essa nossa má tendência, né? Para que a gente possa sair dessa encarnação melhores do que quando aqui chegamos. Porque se a gente não buscar essa evolução, a gente pode nos estagnar e perder a oportunidade que estamos tendo de estar aqui na Terra neste momento de pandemia. Eu acredito que nós somos aí, né, muitos corajosos de falar, eu quero passar por esse momento na Terra. Então isso é um crescimento para todos nós. Ninguém está aqui à toa. Todos nós, né? Deus sabe de todas as coisas. Não cai uma árvore aí, uma folha de uma árvore sem necessidade. Obviamente tem aí o livre-arbítrio e tudo mais que a gente pode aprofundar, mas é saber que Deus é justo e está acima do bem e do mal, e que tudo que a gente vive são consequências das nossas atitudes. Então, pessoal, o evangelho de hoje, a gente nos pede essa reflexão, para a gente fazer a nossa parte quanto encarnados, lembrando que tudo que nós fazemos neste corpo, nesta encarnação, nós vamos levar com a gente e só o corpo fica, né? Quando a gente faz a passagem para o plano espiritual. E esse é o convite do Evangelho de hoje. Então eu convido a todos vocês para lerem, né, com calma esse capítulo 17 dos Sete Perfeitos, que ele tem praticamente um manual para viver aqui na Terra. É um manual, principalmente a passagem do homem no mundo, tá? Então leiam esse Evangelho, reflitam sobre ele, né? Isso ajuda a gente bastante a termos, aproveitar de fato a nossa jornada evolutiva aqui na Terra. E não esquecer disso, que nós somos seres encarnados em fase evolutiva, que nós estamos buscando uma perfeição, que é um aperfeiçoamento, vamos dizer assim, em cada vez que a gente está aqui nessa Terra, tá? Não vamos ter a ânsia de sair daqui perfeito, porque a gente não vai, né? Ainda não é o nosso momento. Nós estamos ainda nos conhecendo. Nós estamos no primeiro estágio da evolução. Nós temos a inteligência diferente dos animais que não têm, né? A gente já consegue refletir as nossas ações. E esse momento, né? Eu sempre gosto de falar do ensinamento de Santo Agostinho, que é todos os dias deita a cabeça no travesseiro e reflita sobre as suas ações do dia. Então a gente engloba agora, né? Eu cuidei do meu corpo hoje, eu respeitei o meu corpo físico, né? Eu cuidei do meu espírito. O que que eu fiz? Eu nutri a minha mente com preces, com leituras edificantes. Quais são as qualidades dos meus pensamentos? Então, fazer uma pequena reflexão diária vai nos ajudando a cada dia a sermos de fato pessoas melhores e pessoas que cumprem a sua jornada aqui, para que a gente saia daqui com mais bônus do que ônus. Tá certo? Fique bem, fique em paz. Gratidão.